Para derrotar todos os seus inimigos, o Luffy está em constante evolução para se tornar mais forte. E esse se tornar mais forte geralmente está relacionado com a nova transformação. Foi assim que ele nos mostrou diversas formas, como Luffy d'Água, Luffy Baka, Gear Second, Gear Third, Gear Force e todas as suas variações. Esse último que o Luffy ainda não tinha dominado, ou aparentemente ainda não tinha dominado, porque agora, no início da Guerra de Wano, ele mostrou que dominou essa técnica e agora ele pode se transformar e voltar para sua forma normal sem nenhum problema. Será que o Luffy dominou realmente essa técnica e já tem uma nova para lutar contra o Kaido? É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar se o Luffy realmente dominou o Gear Force ou não. Será que assim como o Gear Second e Third ele já dominou essa técnica? E como que ele fez isso? Para lutar contra o Kaido, será que ele já tem uma nova técnica na manga já para utilizar? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Vem fazer parte dessa tripulação que agora a gente tem uma plaquinha de 100k. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Gear Force é a transformação mais forte que o Luffy tem, ou a mais forte que ele já revelou até o momento, porque ele pode estar guardando ali uma na manga, ainda para mostrar contra o Kaido. E é nessa técnica que ele também tem o seu ataque mais forte, que é o King Kong Gun, o mesmo ataque que ele conseguiu derrotar o Doflamingo facilmente. E isso facilmente no mangá, porque no mangá o Doflamingo não conseguiu rebater aquele ataque. Já no anime eles deram uma estendida e o Doflamingo conseguiu resistir por um curto período de tempo. Só que essa técnica gasta muito do vigor físico do Luffy e dos seus hakis, e depois que ele se destransforma, ele vai ter que recuperar o seu haki por 10 minutos para só assim ele poder lutar de novo e utilizar essa técnica mais uma vez. Contra inimigos muito fortes é quase um suicídio utilizar essa técnica e não derrotar o seu inimigo no tempo limite, porque depois disso ele vai se destransformar e tem que fugir até recuperar o seu haki, e se ele não conseguir fugir, ele vai morrer. Todas as vezes que o Luffy utilizou essa técnica e não derrotou seus inimigos, ele teve muita sorte para conseguir fugir. Contra o Doflamingo, todo mundo ali de Dressrosa, principalmente os cidadãos, acabaram ajudando ele para que ele pudesse fugir, e depois o Law tirou ele de batalha para que o Luffy pudesse se recuperar e depois voltar. Já contra o Cracker, o Luffy também teve que recuperar o seu haki e teve que fugir de todas as formas para só assim ele conseguir voltar e conseguir derrotá-lo também. Contra o Katakuri foi da mesma forma, ele utilizou a técnica, lutou, não conseguiu derrotar e até o Katakuri teve que avisá-lo que a sua técnica estava acabando. Só assim ele conseguiu fugir, encontrou a Brulé por sorte, conseguiu sair do mundo dos espelhos e só voltou quando recuperou seu haki. Até contra a Big Mom, o Luffy também utilizou o Gear Force para dar só um soco. E depois que ele deu esse soco, ele se destransformou e ainda teve que ser carregado pelo Sanji, para que eles pudessem fugir ali do topo do castelo da Yonkou. Então essa técnica gasta muito do vigor físico e do haki do Luffy, então ele precisava de um tempo ali para se recarregar. Em um dos quadros do capítulo 871, vocês conseguem ver que o Luffy está extremamente cansado depois de utilizar o Gear Force mesmo por um curto período de tempo e por ter dado só um golpe na Big Mom. É como se ele tivesse gastado todo o seu haki só para se transformar, e não para ficar ali um longo período de tempo. Toda essa queima de haki e desgaste corporal, o Rayleigh já tinha falado pro Luffy, já tinha dado um toque nele, que ele tinha que achar um meio de gastar menos energia e menos haki, para que assim ele pudesse manter sua forma por mais tempo, ou que ele pudesse utilizar seu haki mesmo depois do Gear Force. E o Luffy veio com aquele papo de, não, se acabar meu haki, eu utilizo mais haki. E esse foi o resultado do Luffy criar o King Kong Gun. Só que agora, aparentemente, o Luffy dominou essa técnica
técnica e reduziu os usos ou a energia que ele gastava para mantê-la. E agora ele pode utilizar mais vezes, pode se destransformar sem perder o seu Haki ou sem ficar cansado, assim como ele também já dominou o Gear Second e Third. O Gear Second é uma técnica onde o Luffy bombeia o seu sangue muito mais rapidamente pelos seus vasos de borracha, e isso faz com que ele ganhe muito mais velocidade e muito mais força, em troca dele gastar ou queimar muito mais oxigênio e nutrientes. Antes do time skip, o Luffy utilizava essa técnica e se cansava muito, e se ele até extrapolasse, ele não conseguia mais se levantar. Foi assim na luta contra o Rob Lute. Depois que ele conseguiu vencer, ele não conseguia mais se levantar, e depois que ele derrotou o Moria, ele desmaiou e não conseguiu mais se levantar. Após o time skip, ele dominou essa técnica, consegue utilizar por muito mais vezes e com um risco muito mais baixo, ou com um gasto físico muito menor, e assim ele conseguiu se tornar muito mais forte com ela. Já o Gear Third é uma técnica onde o Luffy infla os seus ossos até eles ficarem do tamanho ou das proporções da de um gigante, ou até superiores. Com isso ele ganha um poder destrutivo imenso e pode fazer com que esse A passe de membro por membro, passando ali do seu braço para o seu peito e depois para outro membro, como o seu pé, por exemplo. Só que essa técnica deixa o Luffy muito lento, ali em virtude de ter ali uma das suas partes gigantes, e se ele lutar contra um inimigo muito rápido, ele vai ser atingido antes de conseguir atingir os seus inimigos. Um ponto negativo dessa técnica é que antes do time skip, depois que o Luffy utilizava ela, o resultado era que ele ficava minúsculo, ele ficava pequeno, como resultado dele ter inflado uma parte do seu corpo, e aí ele ficava pequeno por um tempo proporcional a isso. Depois do time skip, ele conseguiu dominar o uso dessa técnica e agora ele pode inflar dois braços ou os ossos de dois braços ao mesmo tempo, pode passar esse ar para outros membros assim como ele fazia antes, mas só que ele não perde uma velocidade tão expressiva como ele perdia anteriormente. Ele ainda continua rápido e pode utilizar essa técnica sem problema nenhum. Ele também não tem mais aquele demérito de ter que ficar pequeno depois da utilização dessa técnica. Ele não fica mais assim, e isso resulta no Luffy podendo utilizar essa técnica muito mais vezes em batalha, assim tornando ele muito mais forte também. Agora nós vamos comentar sobre o Gear Force, que é uma técnica onde o Luffy infla os seus músculos imbuídos com Haki do armamento, e isso dá para ele a forma do Baldwin, ou do Homem Saltitante. Essa é uma transformação que permite que o Luffy possa mesclar tanto a dureza do Haki quanto a elasticidade da borracha, e isso faz com que ele possa comprimir os seus membros para atacar com muito mais potência e muito mais força, e com toda essa compressão na sua parte inferior ele pode até voar. Mas essa técnica causa no usuário, ou tem como consequência, que ele tenha que recuperar o seu Haki por 10 minutos. E como eu já falei, em uma luta contra um inimigo muito mais forte, esse tempo é quase infinito, e o Luffy sempre tem que fugir ou pedir ajuda para conseguir fugir. Só que agora, aparentemente, no episódio 978, o Luffy tem mostrado ter dominado essa técnica por completo, podendo se transformar e destransformar quando ele quiser, sem precisar recuperar o seu Haki. Lembrando que lá em Totland ele teve que se transformar e deu só um soco na Big Mom, e depois ele se destransformou e teve que ser carregado pelo Sanji. E o uso desse Gear Force lá foi o mesmo que aqui nesse episódio. O Luffy se transformou por um curto período de tempo e depois ele voltou para sua forma normal, só que agora ele conseguiu continuar de pé e continuar lutando sem estar cansado, e lá em Holy Cake ele teve que ser carregado pelo Sanji. O que será que mudou? Como será que ele dominou essa técnica? Nós vamos ver isso a partir de agora. Bom, a gente viu que o Luffy estava aprendendo ou estava tentando dominar o uso do Ryu, que é pegar ali todo aquele Haki que fica em excesso no corpo do usuário e fazê-lo fluir pelo seu braço para acertar os seus inimigos sem tocá-los. Com todo esse treino e com toda a perícia que o Luffy teve que adquirir para dominar essa técnica, ele pode finalmente ter aprendido na prática aquilo que o Rayleigh estava dizendo, que era do gasto excessivo do Haki no uso do Gear Force, e assim ele pôde reduzir ao máximo o uso desse Haki só para manter a sua forma, sem precisar gastar
gastar hakis excessivos, e isso fez com que ele reduzisse ao máximo o uso do seu haki só para manter a sua forma. Um bom exemplo de entender isso é imaginar duas velas uma ao lado da outra, e a gente vai lá e acende as duas ao mesmo tempo. Só que a diferença entre as duas velas é que uma é de aniversário e a outra é uma vela de cera. Se você acender a vela de aniversário, vai ter que cantar parabéns rapidão antes que ela queime por completo, porque ela vai queimar ali rapidamente. Esse é o uso do Gear Force antes do Luffy aprender o Ryu-Oh, ou pelo menos antes dele treiná-lo. Agora, se você acender a vela de cera, você vai ver que a queima não vai ser tão rápida, e mesmo que você apague o fogo, a cera vai continuar lá e você pode acender o fogo quando quiser, até que toda a cera seja queimada e aí a vela vai acabar. Esse é o que eu vejo como sendo o Gear Force pós Ryu-Oh, que agora o Luffy domina a técnica, ele pode gastar o mínimo necessário para se manter transformado, e depois que ele se destransformar, ele só vai ter gastado pouco haki, tendo mais ali na sua reserva para continuar se transformando sempre que ele quiser. E depois que ele se destransformar, ele não vai precisar mais recuperar todo o seu haki, mas só aquela parte do haki que ele gastou, ou ele vai ter que repor só aquela parte da cera da vela que ele gastou. É mais ou menos isso que eu consigo imaginar. Agora, se o Luffy está utilizando a sua técnica até então mais poderosa logo no início da guerra, e não está lutando nem contra inimigos muito fortes, será que ele já tem uma nova transformação guardada para lutar contra o Kaido? E qual seria ela? Seria uma nova variação do Gear Force ou seria o Gear Fifth? E qual seria o seu nome? Seria Lionman ou Tigerman? O Oda já deu vários indícios e possibilidades de qual pode ser, e vocês vão descobrir em um próximo vídeo que eu vou postar ainda essa semana aqui no canal. Então vocês já se inscrevam aqui, já ativem o sininho para serem notificados quando esse vídeo sair, ou então voltem aqui amanhã ou na quarta-feira às 5 horas, que esse vídeo já vai estar on. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, e eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!